Uma das coisas mais maravilhosas sobre o Novo Testamento da Bíblia é a maneira como os autores sugerem e dizem claramente que Jesus, um jovem carpinteiro de uma remota aldeia que foi executado aos 30 e poucos anos, também era o próprio Deus. Não simplesmente um Deus criado por mãos humanas, mas sim o Deus criador dos céus, da terra e tudo o que nela há. O mesmo Deus que, hoje, pergunta para mim e para você: que queres que te faça? Vivemos em um mundo que se faz notória a necessidade que muitos têm em tomar uma decisão. Ou este homem chamado Jesus era e é o que ele próprio afirmou ser em João 10:30, que diz: eu e o Pai somos um. Ou era um louco ou algo pior. A humanidade pode descartá-lo como sendo um tolo, cuspir nele e matá-lo como um demônio, do jeito que alguns já fizeram um dia. Ou pode prostrar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas o que não dá é aceitar essa conversa que ele foi um grande mestre humano. Ele não deixou e nem teve a intenção de deixar esta alternativa. Jesus é tão especial que desde o início de tudo, na queda de Adão e Eva, já foi revelado sua gloriosa missão: resgatar a humanidade caída no pecado. Quando Deus decretou sua palavra em Gênesis 3:15, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus declarou inimizade entre a semente da serpente, isto é, Satanás, e a semente da mulher, isto é, Jesus. Conforme o profeta Isaías disse em Isaías 7:14, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Sua profecia se cumpriu em Mateus 1:21-23. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Neste texto, o Espírito Santo nos chama a atenção para o termo salvará o seu povo do seu pecado. A palavra salvar significa libertar, resgatar, tirar ou livrar alguém ou algo de perigo, dificuldades, etc. A palavra pecado significa errar o caminho. Muitas tradições criaram em cima da palavra pecado um estigma, aquilo que é considerado indigno, desonroso, uma mancha na reputação de alguém, como uma marca ou cicatriz deixada por uma ferida. Criaram em cima da palavra pecado um estigma, como se vivêssemos em um mundo cheio de pessoas santas, porque existe uma grande diferença entre ser santo e estar em um processo, estar em uma caminhada de santificação. A Bíblia fala em 1 João, capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em 1 João 1:10, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amados irmãos, a Bíblia fala que o nome diabo significa acusador. Ele fica 24 horas por dia nos acusando dos caminhos errados que tomamos. Porém, só quem pode nos julgar pelos caminhos errados que tomamos, isto é, nosso pecado, é Deus. Todos precisamos de Jesus para nos libertar dos caminhos errados. Todos nós somos pecadores, conforme a palavra. Todos precisamos de Jesus para nos resgatar dos caminhos errados. Todos precisamos de Jesus para nos tirar e livrar dos perigos e das dificuldades em nossas vidas. Todos precisamos convidar Jesus para estar em nosso dia a dia, em tudo o que pensamos e fazemos. Como, por exemplo,
no episódio que Jesus transforma água em vinho. O primeiro milagre de Jesus foi realizado num contexto bem simples. Uma festa de casamento normalmente durava uma semana e, quando o vinho acabou, todos ficaram sem saber o que fazer. Porém, Jesus estava naquele casamento. Ele foi convidado para aquele casamento. Será que eu e você já convidamos Jesus para nosso casamento, para nosso relacionamento? João 2:2 E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Quando todos ficaram sem saber o que fazer, aquilo que, aos olhos humanos, era um grande problema, foi resolvido e tudo acabou bem. As pessoas procuram emoção, propósito e soluções em todas as partes, exceto em Deus. Da mesma forma como o vinho que Jesus transformou da água era muito melhor, também a vida com Ele é infinitamente melhor do que a vida sem Ele. Por que esperar até que tudo esteja arruinado para então convidar a Jesus? Por que esperar as coisas em nosso redor gerarem ansiedades ou depressão para pedir socorro àquele que poderá transformar nossos problemas? Como diz o ditado popular, da água para o vinho? Um outro exemplo foi no episódio da multiplicação dos pães e peixes. Haviam somente 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 5.000 pessoas. Mas, nas mãos de Jesus, foi o suficiente a ponto de satisfazer a todos e ainda sobrar. Em Mateus 14:17, então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. Muitas vezes passa em nossa cabeça que não temos mais o que fazer, que não sabemos o que fazer. O inimigo vem e tenta plantar sementes de caos e de angústias, querendo que a gente tome atitudes desesperadoras. Imagina que até os discípulos que andavam lado a lado com Jesus tiveram fraqueza em sua fé. Quem dera nós. Eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Aos nossos olhos, enxergamos que as coisas que estão ao nosso redor, as coisas que estão ao alcance de nossas mãos, não servem, não vão resolver. Porém, Jesus disse: trazei-mos aqui. É quando entregamos nossa vida nas mãos de Jesus. É quando entregamos os nossos problemas nas mãos de Jesus que começamos a ver o milagre acontecer. Começamos a ver a verdadeira prosperidade. Não estamos falando somente da prosperidade financeira, mas estamos falando da prosperidade dos céus. Estamos falando daquela paz, daquele preenchimento dentro de nosso ser que só Jesus pode nos dar, porque nosso corpo físico se alimenta com arroz, feijão, ovo e por aí vai, mas matar a fome daquele vazio em nosso espírito, matar a fome daquele vazio dentro do nosso ser, que muitos de nós buscamos preencher com coisas que o mundo oferece de bandeja, batendo a cabeça, sofrendo e perdendo tempo ali e lá, só Jesus pode resolver. Em João 6,35 diz: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Pão e água são para satisfazer a fome física e a sede física, mas a fome e a sede espiritual, só Jesus. Em João 7,38 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Vejamos que Jesus não diz: crer em mim de qualquer jeito, do jeito que quiseres, mas ele diz: crer em mim como diz a Escritura. A Escritura divinamente inspirada é a autoridade de Deus sobre ideias humanas, sobre tradições eclesiásticas, sobre profecias e supostas novas revelações e doutrinas. Estas coisas jamais terão autoridade acima da Escritura. Afirmar que qualquer pessoa, instituição, credo ou igreja possui autoridade religiosa igual ou maior que a revelação inspirada de Deus equivale à idolatria.
Portanto, se eu e você queremos ter nossas vidas realmente transformadas, queremos ter a fome espiritual satisfeita, precisamos crer em Jesus como diz a Escritura e não de outro jeito, qualquer que seja, porque Jesus atende a quem clama por ele. A Bíblia diz que havia um cego em Jericó, que estava assentado bem no caminho que Jesus estava passando junto com a multidão. Quando o cego ouviu aquele alvoroço, ele perguntou o que estava acontecendo. Alguns daquela multidão informaram que Jesus estava passando ali. No mesmo instante, o cego clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! O interessante é que alguns que estavam ao lado do cego mandaram ele ficar quieto, não fazer nada. Mas o cego não quis nem saber de ir pela cabeça dos outros. Só o cego sabia a pedra que estava no sapato dele. Ele não quis nem saber, clamou ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! A Bíblia diz em Lucas 18, 40 a 43. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem e, chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. A Bíblia não menciona por quanto tempo aquele homem havia sido cego. Em um determinado momento, ele decidiu com força clamar a Jesus. As pessoas ao seu redor, que não estavam sofrendo na pele o que ele sofria, falavam para ele ficar quieto, mas ele teve fé em Jesus. E Jesus, atendendo ao seu clamor, disse: A tua fé te salvou. Aleluia! Em nossa vida, talvez não seja um problema com a visão. Em nossa vida, talvez sejam outros tipos de problemas. Porque, se perguntar aqui, cada um de nós tem uma causa diferente. E não importa qual seja o problema que eu e você estamos enfrentando. Perceba que Jesus não quis saber nada sobre a vida e o passado daquele cego. O que ele tinha ou não tinha. O que ele fez ou deixou de fazer. Não! A questão foi sua decisão de fé em clamar para quem realmente podia mudar sua história de vida dali para adiante. Ao nos aproximarmos de Jesus, devemos vencer nosso isolamento, nossas dúvidas e ter a fé e a coragem deste cego e clamar por sua ajuda. Porque Jesus pergunta para mim e para você: que queres que te faça? Nós ouvimos falar de Jesus, nós sabemos quem é Jesus, então que possamos fazer como o cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! E ser como aqueles que Pedro escreveu em 1 Pedro capítulo 1, versículos 8 a 9, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Que o Senhor nos conceda fazer uma avaliação de nossas vidas e tomar uma decisão e atitude naquilo que a nós o Espírito Santo de Deus revelar. Vamos orar. Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe você e os teus. Estando você querendo Jesus em sua vida, Romanos 10, 9 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Escreva nos comentários: eu quero Jesus em minha vida. Deixe também seu pedido de oração. Ajude-nos a levar a palavra de Deus para mais pessoas ao redor do mundo. Por isso, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe este canal. Sou o pastor Fábio Souza. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus e até o próximo, havendo Deus falado. Amém.